Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos de volta para mais um Política Impura. Connosco a presença de Henrique Prior. Olá, Henrique, como estás? Olá, Olga. Vamos começar já com as notícias referentes a Portugal e, nomeadamente, a notícia que veio a público, que foi considerado Portugal a 10ª melhor democracia do mundo. Chegaram a esta conclusão um grupo de 250 peritos, tanto economistas como sociólogos de todo o mundo. O que me disse sobre isto? Isso são excelentes notícias para Portugal e devem encher-nos de orgulho, mas também desafiar-nos a prosseguir com a democratização total da nossa sociedade, isto é, para acabar com um grande número de injustiças sociais, não apenas aceitarmos essa democraticidade da nossa sociedade, dos comportamentos dos poderes públicos e inclusive das relações sociais e relações de respeito pelo outro dentro da nossa sociedade, porque isso implica também, essa avaliação implica também o respeito que a sociedade tem pelas diferenças, pelas minorias, e isso, nisso nós estamos muito bem classificados. Por outro lado, recentemente também, e não dentro dessa avaliação, mas relacionado com ela também, surgiu a informação de que Portugal foi dos países que nos últimos anos mais progrediu no combate à corrupção. Isso, como é óbvio, aumenta a qualidade da nossa democracia. Mas é também, como é óbvio, um incentivo a prosseguirmos com a luta por mais democracia e por menos corrupção. Portanto, por menos desigualdades, por menos injustiças na nossa sociedade, para além, enfim, de nos orgulhar, por nos situarmos, repare que nós somos o 10º país do mundo nessa área. O ranking é liderado pela Noruega, depois tem Suíça, tem países como a Nova Zelândia, Suécia e países europeus e, curiosamente, tem um único país de toda a América nesses 10 primeiros. É a Costa Rica. Curiosamente, um país que não tem forças armadas. Sim. E isso, e é em que as desigualdades sociais, é o país da América Latina em que as desigualdades sociais são menores. Portanto, a democracia, que implica também a segurança dos cidadãos, e implica o respeito pelo outro, tudo isso existe e de uma maneira notável na Costa Rica. Já não existe noutros países. Há brasileiros que dizem porque a Costa Rica é um país pequeno. Não. Há outros países pequenos ao lado, do género das Honduras, do Panamá e outros países da América Latina, países pequenos, que não têm uma democracia nem algo parecido. Estão muito depois do meio da tabela. Portanto, isso deve orgulhar-nos e incentivar-nos a colaborar. Há uma parte do relatório em que Portugal não fica tão bem na fotografia, que é o da participação dos cidadãos na vida pública. Em vez de 10º, está em 38º lugar em Portugal. Há um certo comodismo, a verdade é que há um certo comodismo da população. Será só comodismo? E um certo desencanto. Mas também é comodismo. As coisas não se mudam porque... E muitas vezes também falta de tempo das falta de tempo para participarem. Falta de tempo para participarem. Não, há tempo,
sempre para participar. Há os horários de trabalho excessivos, mas já haverá sempre tempo. E tem que se equacionar uma forma de fazer com que a população participe mais na democracia. Porque é muito importante. Nós tivemos durante muitos anos tivemos uma ditadura paternalista e as pessoas acostumaram-se e é mais fácil nós termos alguém que pense e que nos diga alguma coisa e seguirmos esse alguém do que pensarmos nós e decidirmos por nós mesmos. É mais cómodo. Mas não é isso a democracia. A democracia implica a participação consciente e empenhada de todos. Sim. Nomeadamente nas associações, por exemplo. Nomeadamente nas associações. Que são escolas de democracia. São escolas de democracia. As associações estão cada vez mais a esvaziar-se. Também não são apoiadas. Não são apoiadas. É importante apoiar as associações. Muitas vezes há um grande comodismo. Por um lado, realmente, como tu disseste, o trabalho, as pessoas chegam cansadas, afinal falta de contas, transportes. Falta de transportes, muito comodismo, mas esse comodismo muitas vezes já até em situações tão práticas como as pessoas participarem nas assembleias de condóminos do seu prédio. Sim, sim. Há muita gente que não o faz. E isso é um sinal de comodismo e desinteresse. Por as coisas imediatas que dizem respeito à sua casa. Esperam que os outros resolvam os problemas. Também é muito característico dos portugueses. Em vez de se empenhar eles próprios em que as coisas melhorem, eles... Isso é também uma questão de educação, não é? É uma questão de educação, é uma questão de incentivo e o Estado deve equacionar também o incentivar da população na participação não só no associativismo, mas também na participação política, sim, nas autarquias, claro. Nomeadamente nas autarquias, em que estão em jogo as questões imediatas da vida das pessoas. Sim. Bom, e vamos andar para a frente, neste momento, com as propostas da CIP para a dinamização da economia portuguesa. Quais são estas propostas? Ora bem, a CIP propôs, entre outras coisas, a redução do IRC para 19%, parece que é só um escalão de 19%, isto é, acabar de certo modo, com os impostos progressivos. Propôs que parte dos descontos para a Segurança Social seja destinado a financiar a formação profissional dos trabalhadores, entre outras coisas. Ora bem, há aí questões importantes que seria interessante equacionar, porque não é de todo desinteressante baixar o IRC para dar mais competitividade à indústria. Bem pelo contrário. Agora, o problema é muito mais vasto do que o problema do IRC. O problema prende-se também com a tributação das mais-valias das empresas. E as mais-valias das empresas são tributadas de uma maneira extremamente favorável. Não estão sujeitas ao englobamento, isto é, não estão sujeitas a serem metidas na totalidade dos rendimentos, quer do IRS, quer do IRC, para se apurar a sua taxa, tem uma taxa liberadora fixa. Ora, nós sabemos que em Portugal um dos grandes problemas é que as maiores empresas estão nas mãos de capitais estrangeiros. Está a EDP, está a PT, as grandes empresas estão nas mãos de capitais estrangeiros. Estão as seguradoras, estão os bancos. Ora, isso faz com que esses dividendos, no caso do CTT até é um caso extremamente grave, porque os dividendos foram distribuídos
em dividendos valores superiores aos lucros da própria empresa, e que significa que o capital da própria empresa foi esvaziado para se distribuir em lucros a acionistas. Ora, o que isso faz é com que os lucros das empresas não sejam reinvestidos. Precisamente porque o tratamento dos dividendos é muito mais favorável do que o tratamento do próprio IRC. Ora, se o IRC baixar, aceitar-se-ia uma baixa do IRC, desde que tivesse como contrapartida um aumento da tributação dos dividendos. Por outro lado, mas isso, infelizmente, a CIP não coloca em cima da mesa. Por outro lado, pretende que a Segurança Social financie a formação profissional, que aliás pode ser deduzida no IRC, em vez de serem as próprias empresas a financiar a própria formação profissional, que é uma obrigação das empresas e não uma obrigação da Segurança Social e do Estado. Mas eu não falo tanto da formação dos trabalhadores. Eu, se calhar, falava também, ainda muito mais, da formação dos patrões, que em Portugal, a maior parte deles não são empresários, são simples patrões. Muitos deles, a maior parte talvez, são simples patrões. E a formação deles é inferior à dos seus trabalhadores. E eles também carecem de formação. E a CIP não fala na necessidade dessa formação. Mas essa formação é mais necessária ainda do que a formação dos trabalhadores. Porque a CIP coloca em causa a baixa produtividade das empresas. Mas a baixa produtividade das empresas não é devida aos trabalhadores. A baixa de produtividade das empresas, ou a baixa produtividade das empresas portuguesas, é devida, sobretudo, à má formação dos seus empresários e à incapacidade dos próprios empresários organizarem o trabalho dos seus trabalhadores, além de escolherem o tipo de investimentos que querem e a modernização das suas empresas. Porque a produtividade das empresas não depende maioritariamente do trabalho, depende da força de trabalho. Cada vez mais depende da capacidade tecnológica das empresas. E nisso, infelizmente, não falam. Isto é, eles pretendem uma baixa do IRC, mas não pretendem, e esquecem, põem de lado aquilo que é fundamental no que toca à modernização e à competitividade das empresas. Esquecem também outra coisa que é importante. Os custos da energia, que em Portugal são excessivos e ilegítimos. Não é? E é importante que isso também seja equacionado, que infelizmente a CIP não equaciona. São tudo questões que devem ser equacionadas. A baixa do IRC é desejável, não duvido que a baixa do IRC é desejável, mas tendo como contrapartida o aumento da tributação de outras tributações, de modo a que a baixa do IRC seja compensada por outras tributações que incentivem o reinvestimento nas empresas e a criação de mais riqueza e mais postos de trabalho. E a modernização das empresas. Isso, infelizmente, a CIP não fala, mas convém que nós falemos, porque os problemas do país também é aqui que são equacionados e refletidos. Entretanto, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda vai apresentar uma taxa, a taxa Robles, mais conhecida pela taxa Robles-Rio, para combater a especulação imobiliária. O que é que tu achas que vai acontecer? Ora bem, eu estranho tanto ruído acerca de uma coisa que me parece, de certo modo, evidente. Não conheço os termos da proposta do Bloco de Esquerda, mas a ideia, em princípio, parece-me perfeitamente aceitável. E saúde que Rui Rio tenha aceito a ideia. E lamento que o PS e o Partido Comunista e o CDS não tenham seguido essa ideia de combate à especulação imobiliária. Qual é a razão por que não se queiram? Dizem eles que
o combate à especulação imobiliária não se faz por via dos impostos, mas faz por via da maior oferta. Ora bem, essa oferta pode ser pública ou privada. Se for pública, implica o aumento da despesa do Estado no momento em que o Estado não pode aumentar a despesa. Se for privada, pode diminuir ou não a especulação, depende do volume da construção e das áreas admissíveis para construção, mas pode também levar a outra coisa extremamente grave, que é uma bolha imobiliária. Nós sabemos que a Irlanda, por causa da especulação imobiliária, foi conduzida a uma recessão e foi sujeita à intervenção da Troika, que a Espanha não foi sujeita à intervenção da Troika, mas teve gravíssimos problemas por causa da especulação imobiliária. De certo modo, sucedeu mesmo na Grécia e em muitos países europeus isso também sucedeu. Ora, mas tu fazes alguma ideia de como é este projeto de lei do... A ideia é impedir que haja transações, haja um grande número de transações e que um edifício seja vendido, uma habitação seja comprada por 300 e vendida 3 meses a seguir por 600. Ora, tributando de uma maneira forte esse tipo de manobras especulativas, isso vai desincentivar a especulação. Reparemos que aquilo que está a suceder em Lisboa é algo de gravíssimo. Neste momento, um quarto para um estudante custa 500 euros, que é a renda que ainda há meia dúzia de anos era a renda, por exemplo, de um T2 em Lisboa. T2 agora estão a ser arrendados por 2.000 euros. Isso é absolutamente inaceitável. O caso Robles, que comprou um edifício por um valor e o vendeu por valores, ou tentou vendê-lo por valores especulativos, tinham negociado por valores especulativos, é outro caso. Agora, o que é estranho é que partidos que foram tão lestos em acusar Robles defendam agora, continuem a defender a especulação imobiliária e que não haja medida nenhuma, no fundo, para a combater, porque essas medidas, primeiro, o combate à especulação imobiliária através da oferta de novas habitações não se faz de um dia para o outro. Construir um prédio com habitações e com as milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas têm sido afastados, têm sido despejados de Lisboa para irem para a periferia, isso não se faz num ano, nem 2, nem 3. E, entretanto, a especulação continua. Sim, o Estado também não se pode endividar, assim, e também não constrói num ano, nem 2, nem 3. Agora, aquilo que era importante era travar essa especulação, pelo menos já a curto prazo. E depois, travando essa especulação, se houvesse necessidade de alterar a lei para defender o mercado, alterava-se a lei, mas numa fase posterior. Neste momento, nesta fase, é urgente a aplicação de taxas que tinham de ser muito bem pensadas, porque a venda pode não ser a 3 meses, mas podem-se fazer contratos de promessa e a venda fazer só meio ano ou um ano e já não são taxados. Ora bem, há todo um conjunto de práticas que podem contornar a lei. E isso tem de ser previsto na própria lei. Ora, a lei deve, através de uma taxa bastante acentuada, não sei qual é o valor da taxa proposto pelo PS, mas a mim não me escandalizava nada que fosse de 50%. E, por outro lado, nos casos de venda, de compra e venda passados 3 meses, por valor, compra e vendas imediatas, ou quase imediatas, é assim que se leva a cabo a especulação. Não me escandalizava nada um imposto tão alto como esse, para diminuir, desincentivar a especulação. E, por outro lado, isso também tinha de ser combatido com uma sanção criminal muito grande no que toca
à simulação de preços na venda das casas, porque depois isso podia levar à simulação do preço. E como o preço era simulado, recebia-se o dinheiro, como se diz em bom português, pela porta do cavalo, e o imposto não se pagava. Tem que se prever esse tipo de situações para proibir de uma maneira firme a simulação dos preços que lesam o Estado. Sim. Bom, entretanto vamos passar ao Brasil. Aproximam-se as eleições e Haddad é assumido como o candidato do PT. Como é que analisas esta situação no Brasil? Eu entendo que demorou muito a apresentação do Haddad como candidato. Tem como pressuposto que 50% da votação do Lula se transfere por um simples pedido do público do Lula para ser transferida para o Haddad. Não há bem a certeza disso e não há a certeza de que que Haddad possa seguir para a segunda volta. Estamos demasiado próximos, é 7 de outubro a eleição do Presidente da República do Brasil. O Bolsonaro, como é que está? O Bolsonaro continua a liderar as sondagens, neste momento há sondagens que lhe dão cerca de 30%, teria de haver sempre uma segunda volta. Como é que é possível? Sendo ele xenófobo, racista. Tudo, mas compreende-se, há uma classe média brasileira que está aterrada com a violência no Brasil e não percebe que a violência decorre das desigualdades, decorre de políticas precisamente que são aquelas que o Bolsonaro pretende levar a cabo. Sim, e que privatizações e que não há repressão. A solução que o Bolsonaro dá para a sociedade brasileira, para a violência no Brasil, é apenas o aumento da violência policial e das Forças Armadas. É apenas o aumento da repressão. Ele esquece que quem não tem nada a perder porque já nada tem, para ele tanto se faz morrer hoje ou amanhã, e que não é uma maior repressão que o faz diminuir os propósitos criminais. Só uma sociedade justa ou menos injusta é que o faria. E, nesse aspecto, os governos de Lula tornaram a sociedade brasileira menos injusta. Não foram tão longe como deviam. Não combateram a corrupção como deviam. Vamos ver se a Haddad consegue fazer, não sei. Infelizmente a sociedade brasileira está demasiado fraturada e em meu pensar, um personagem como Ciro Gomes, que é um homem que eu considero de esquerda e que não é tão fraturante como Haddad. As sondagens dizem que ele não leva a uma hostilidade da direita tão grande como da do Haddad e do PT. Para mim seria interessante que Ciro Gomes fosse ele a ir à segunda volta. Com Haddad eu vejo mais dificuldades, eu vejo mais possibilidades para Bolsonaro, porque há uma grande parte da população que não se revê muito na governação do PT e, nomeadamente em Dilma, que foi considerada uma governante frágil e que contemporizou com a corrupção. Já se demonstrou-se que Ciro Gomes é um indivíduo que luta contra a corrupção, teve um trabalho notável no Ceará quanto à educação nas escolas públicas, e é precisamente essa educação, é o combate à corrupção e o combate às desigualdades
que Ciro Gomes demonstrou ser capaz de levar a cabo quando foi governador do Ceará, é esse o caminho que o Brasil deverá levar a cabo, além de outras reformas. Já falei aqui num programa anterior, e a primeira delas é de uma reforma da Constituição, que o próprio Ulisses Guimarães disse que com aquela Constituição, em 1986, salvo 88, o próprio Ulisses Guimarães, o chefe da oposição brasileira, em 88, o chefe do Partido Maioritário Brasileiro, disse que com aquela Constituição o Brasil se tornava ingovernável. E, efetivamente, a Constituição tem de ser mudada, como já sabiamente tinha dito Ulisses Guimarães. Sim. Bom, entretanto, os Estados Unidos estão a hostilizar o Tribunal Penal Internacional sobre os crimes de guerra americanos e israelitas, e excluíram, aliás, a OLP da sua representação em Washington. É mais um sinal da era Trump. É certo que os Estados Unidos não aderiram ao Tribunal Penal Internacional, estiveram na sua criação, mas depois não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Isto é, eles que criam uma justiça, querem uma justiça que condena os crimes de guerra, sei lá, os crimes de guerra na Bósnia, na Sérvia, etc., etc., crimes de guerra por todo o mundo, na Síria. Eles querem que sejam julgados e punidos. Mas os crimes de guerra que eles próprios praticam e que Israel pratica, um dos casos mais flagrantes dos crimes de guerra de Israel está em Gaza, eles escusam-se a serem julgados. Isto é, eles entendem-se acima da lei. Isto é, os Estados Unidos são fora da lei internacional. E isso tem de ser denunciado. Os Estados Unidos e Israel e os seus aliados, a Arábia Saudita, são fora da lei internacionais. Comportam-se como qualquer fora da lei, como qualquer cowboy americano fora da lei, como qualquer pistoleiro fora da lei internacional. Isso convém que seja dito, que os Estados Unidos não são um país verdadeiramente democrático, integralmente democrático, porque não aceitam a lei internacional que deveriam aceitar. E o caso da expulsão da representação da Organização da Palestina em Washington é um caso flagrante. Os Estados Unidos de Trump tomaram posição definitiva pelo sionismo belicista e racista de Israel. Mais uma vez, também por isso, e sendo certo que a Organização da Libertação da Palestina é reconhecida, a Palestina, o Estado palestiniano, é reconhecido já pela generalidade dos países a nível mundial, só não sendo reconhecido por países do género dos Estados Unidos e de Israel, o resto da comunidade internacional reconhece o Estado palestiniano e, mais uma vez, e usando do seu veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, mais uma vez, os Estados Unidos e Israel se comportam à margem da sociedade das nações. O que, mais uma vez, vem demonstrar a falta de democraticidade que existe nos Estados Unidos. Entretanto, o discurso do Presidente da União Europeia sobre o futuro da União e a votação no Parlamento Europeu do procedimento disciplinar ao governo de Vítor Orbán. O que é que vai resultar daqui? Ora bem, o discurso de Juncker foi um discurso otimista, foi um discurso de futuro. Note-se que a União Europeia ainda é dos poucos, com todas as suas limitações, que são muitas. Por exemplo, dentro dos 10 países, das 10 melhores democracias do mundo de que Portugal faz parte, Portugal é a 10ª, 8 dessas democracias são
estão ligadas, são europeias. Não são da União Europeia, mas são europeias. No caso, algumas não são da União Europeia, mas são europeias, nomeadamente a Noruega e a Suíça. Ora, o aprofundar da integração da União Europeia e do papel do Banco Central Europeu e dos mecanismos europeus de estabilidade financeira, de modo a prevenir e combater as crises dentro dos países europeus, particularmente nos países da zona euro, isso é de saudar. E é de saudar também a decisão da União Europeia de abrir procedimento contra a Hungria. Eu lamento que o Partido Comunista Português tenha votado contra, dizendo que a União Europeia ou melhor, não tem legitimidade para criticar a Hungria. Mas, então, quem é que tem legitimidade para criticar a Hungria? É Putin? É a China que tem legitimidade para criticar a Hungria? É óbvio que na Hungria não existe democracia. Existe racismo, os ciganos são perseguidos, as pessoas de cor, os negros, são perseguidos, são marginalizados, não existe liberdade de expressão, os partidos da oposição são combatidos e perseguidos e os estrangeiros são considerados uma espécie de peste que vem para a Hungria. Ora, isso é o contrário da democracia que fundamenta, que é o alicerce da União Europeia. E se a União Europeia não defender o seu alicerce, que é a democracia, que é a liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão e de opinião, o respeito pelos outros, o não racismo, e tudo isso é contra esse ditador que tem apenas o apoio de Putin e daquilo que há de pior na sociedade internacional. Um ditador corrupto que está a transformar a Hungria numa espécie de barreira de ferro. E ainda bem que se abriu esse procedimento disciplinar contra o governo da Hungria. Não é contra a Hungria, é contra o governo de Viktor Orbán, porque já houve outros governos da Hungria que não foram censurados. É este governo de Viktor Orbán que deve ser censurado. Muito bem. E por último, vamos falar sobre a expansão do deserto do Saara e que soluções é que tu achas que foi recentemente feita uma proposta de combate à desertificação do deserto do Saara. Essa proposta é extremamente interessante porque tem como pressuposto que é possível combater a desertificação do Saara portanto, a miséria, o empobrecimento e a miséria e a fome em muitos países africanos que estão a sofrer. Muitos deles, como o Senegal, estão a desertificar-se já há 100 anos que se vem verificando, pelo menos há 100 anos que se vem verificando esta desertificação. E é possível combater isso. Note-se que o Saara nem sempre foi um deserto. E quais são as já teve vegetação. A proposta concreta é esta, colocar painéis solares nessas zonas de expansão do deserto, de modo a aumentar a precipitação. Painéis solares e aqueles que nós chamamos as ventoinhas, as eólicas, para fazer circular o ar. Porquê? Porque uma das causas da desertificação é que o ar
quente, não sobe da Terra. A Terra é mais fria do que as zonas mais altas da atmosfera. E isso dificulta a precipitação. E assim aquilo que se pretende com os painéis solares é fazer com que, como eles são escuros, a luz solar reflete-se nos painéis e o calor e aquece as partes mais altas da atmosfera. Por outro lado, as eólicas, as ventoinhas, fazem com que o ar circule e, portanto, renovam também o ar na atmosfera. Isso já foi testado e produziu efeitos extremamente interessantes. E seria extraordinário que se conseguisse dessa maneira, não é só com a plantação de árvores, porque é algo extremamente difícil, porque a plantação de árvores para combater a desertificação não tem resultado muito bem, mas parece que este método vai resultar e teríamos uma parte substancial da terra que poderia ser destinada a ser novamente verde, ser arborizada, ter vegetação e ser habitada e ter, inclusivamente, ter a possibilidade de produzir alimentos para alimentar a terra e fixar populações. Isso é uma ideia extremamente interessante que pode ser, inclusivamente, depois, Portugal também é um país que está a sofrer problemas de desertificação no Sul. E é importante que isso seja tido em conta. Já temos povoações como a Maraleja que estão cobertas de painéis solares, mas se calhar o investimento na energia solar teria também esse efeito, além da produção de energia solar, energia barata e limpa, teria como efeito também o combate à desertificação. Seria extremamente interessante que isso sucedesse. Sim, vamos ver, vamos esperar, oxalá que sim. É uma esperança muito grande. Henrique, obrigada por mais este programa. Obrigado, Olga. Até ao próximo Política em Pura. Política em Pura. Um olhar sobre a semana.